O Porto não desarma. Traz Clarim. É o gol, pode ser o gol, é o gol. É o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol. O Peque João Pinto tinha mais a mão, rescaldo da vitória em Paços de Ferreira por 2-0. Taremi e Tony Martínez marcaram os golos dos Dragões. Vamos fazer então o rescaldo deste jogo, com uma primeira parte ali mais estressante e uma segunda até o gol entrar, em que acalmaram aqui os nervos. Vamos ver como é que vocês vivenciaram esta partida. Mas vamos começar pelo 11. Aí, pisca a tua contabilidade. Teoricamente um 11 forte. Jogar em casa com dois médios, como tínhamos dito que eram os médios para jogar no Dragão, Uribe e Otávio, mas julgo que não foi isso que eu apostei, pelo menos. Quem é que acertou mais? Nós fizemos igual, nós só erramos no Gruitch, porque entrou o Evan Nilsson e saiu o Gruitch no nosso 11. É isso. No Prata nem vale a pena referir, não é? Mas acertou no esquema de jogo, já agora. Quem é que nesta frente? Sim, ele meteu o PP de fazer direito. Certo, bastava o Otávio na direita, ou o PP jogou pelo meio, não é? Como jogaria o Otávio, na frente Evan Nilsson e... Portanto, acertei no mais importante. Mas meteu o Ostaque pelo Uribe, meteu o Zaidu pelo Vendel, meteu... Enfim. Isso é. Mas acertaste no meio? Acertaste no Uribe com o Otávio? Não, isso não. Uribe e tudo. Não, olá, está bem. Não, aquilo que o Prata gosta tanto de dizer, aquilo que o Prata gosta de dizer, se não sei o quê, se não sei o que mais, o Prata também foi, olha, não sei no 11, mas acertei no esquema. Tu estavas a dizer que acertaste mais no fundamental. O fundamental, acho que a grande novidade é mesmo o Uribe e o Otávio, não é a questão do Evan Nilsson e Taremi, que isso nós não sabemos se eles estão em boas condições ou não, porque se estiverem, à partida era Evan Nilsson e Taremi. Acho que a grande novidade foi Otávio meio. Isso é que foi a grande novidade. Por isso não acertaste. Nem tu nem ninguém. Não, sim, é verdade. Isso ninguém acertou, era isso que eu ia dizer. Mas sim, acho que tens razão, tens meia razão. Acho que eu acertei no esquerdo, mas sim, é muito diferente um dos gajos do meio ser o Otávio, é verdade. Mas também acho que é muito diferente um dos da frente ser o Evan Nilsson, já lá vamos. Certo. E justificando as minhas opções é porque é isso, pensava que o Evan Nilsson não estava em condições e Taremi não, Tony Martínez falta-lhe se calhar um bocadinho de qualidade e o Namazo também não iria ser chamado e portanto era PP, deve ter PP e Taremi, possivelmente. Foi por essa razão, porque lá está, não tendo Evan Nilsson, se calhar prefiro um dos outros, na teoria. Mas vamos então ao jogo. Querem dar aí umas pinceladas numa primeira parte que entramos mal. Prata, queres falar aí um bocadinho daqueles dois sustos que o Passos nos deu? Quer dizer, o primeiro foi o Manafá com um grande passe, a bola a passar a área toda, e depois outro lance perigosíssimo do Passos com boa intervenção de Diogo Costa e de Pepe no remate do tipo. Pois, lá está. Esse erro do Manafá acaba por influenciar um bocadinho essa nossa avaliação da entrada, não é? Porque depois o outro lance é quase a seguir, não é? Acho que... Sim, é um bocado na sequência. De cabeça. De cabeça? Não, de cabeça, acho que sim. Sim. Não estou a rever o lance. Não, é que o pé esquerdo provavelmente sim, isso é. Não é assim. Pronto, estamos aqui com dificuldades de comunicação. Mas também foi só isso, não é? Eu, por acaso, é engraçado que estava aqui no intervalo, passei pela frente da televisão e vi as estatísticas da Sport TV e eles estavam a pôr do Porto 0 oportunidades de gol na primeira parte, não é? Sério? E Paços de Ferreira 2. E eu, fogo. Quais são as duas? Uma é essa do Manafá, que depois, isso é perigoso, né? Apesar de ser um remate interceptado, que normalmente até nem é considerado, nem sempre é considerado a oportunidade de gol.
Mas a segunda terá sido esse cruzamento de remate do Gaetan. Pois não estou a ver outra hipótese, se calhar para não esquecer. Não pode ser outro, não é? Mas isso, o remate interceptado, estamos a ser muito simpáticos para o gajo. Que morcão do cara. Sim, ele tinha tudo para fazer melhor, claro. Tinha tudo para ser golo. Jesus, aquilo foi. Sim, foi primeiro foi para o lado pior, não é? Para o lado que estava com mais pernas à frente e depois. Mas pior que mais morcão que ele, só mesmo o Manafá, que tem um passe fácil para o Diogo, resolve fazer um passe difícil, ainda por cima nem sequer acerta no colega, e o colega nem sequer estava em posição de receber a bola assim. Foi um absurdo completo esse passe do Manafá. É incrível. A justificar bem quem tinha a opção de não o pôr a titular, pondo o PP. E é o que vai acontecer. Pois, para o próximo jogo eu também acho que vocês já vão embarcar nessa, porque eu também já no último jogo já fiquei um bocado com uma coisa. Se é para gastar, no fundo o que eu pensava é, se é para gastar uma substituição, para quê, não é? Porque não ir já? Quando as coisas complicam, o que fazemos é tirar o Manafá e meter o PP atrás, porque não fazer isso logo de início? É que depois tiras o fator surpresa durante o jogo. Também já não é surpresa. Não é surpresa, eles já sabem que essa altura vai acontecer. É por isso que às vezes me custa esta tática dos 2 pontas de lança. Porque depois do género, vamos entrar no assador, agora o que é que vais fazer? 3 pontas de lança? Não é. Só que às vezes também não é sinónimo ter muitos pontas de lança, sinónimo de estares a atacar ou a criar. Às vezes vais alterar até um ponta de lança e que tens um criativo, sabes, se o jogo não chega lá, tens que encher mais, não é? Podes pôr estes dois a jogar e não tens necessariamente o Taremi a jogar a ponta de lança. Hoje claro, vem muito buscar jogo dentro. Mas o Taremi também pode jogar noutra posição, pode jogar mais sobre uma das aulas, com o PP sobre o meio, sim. O Taremi mais sobre a direita ou seja, 3 na frente com Galeno, Taremi. Hoje o Taremi se quer até agradecer. O Taremi hoje quer até agradecer não ter estado tanto na frente. Sim, mas pronto, tudo bem, notou-se ali alguma coisa, mas eu até tenho coisas a dizer sobre isso, mas eu realmente eu acho que o Conceição não falando outra vez sobre o 11, que pronto, um gajo entra nestas picardias de ver quem acertou, quem não acertou, e depois às vezes esquece de falar mesmo da essência. De facto, há aqui 2 coisas que mudaram muito a nossa maneira de jogar. A primeira, as duas já as discutimos, mas se calhar falando mais em pormenor, a forma como o Passos põe a sua linha defensiva, pôs a sua linha defensiva, e mesmo mesmo jogando com 10, ali uns 5 metrinhos acima da linha, sempre uns 5, 10 metrinhos à frente da linha de grande área, não é? Mas nunca dentro, nunca em cima da grande área. Surpreendeu-me, mas pelos vistos não surpreendeu a nossa equipa técnica, porque claramente pôr ali o Otávio a jogar a quarterback pareceu que era para puxar pelo Galeno e puxar pelo Taremi, a buscar ali as costas da defesa, e fizemos isso consecutivamente e fomos-lo fazendo com um sucesso crescente. À medida que o jogo foi avançando, cada vez mais soluções conseguimos criar assim, desde o primeiro, mas logo desde o início, há o penalti sobre o Taremi, que vistas as repetições, eu aceito que não se marque, mas é quase um milagre não ter sido penalti, porque o Taremi ganhou à frente do lance, tinha o defesa atrás dele, é quase um milagre não ter sido penalti. Mas porquê é que dizes vistas as repetições, achas que não é? Diz lá, que eu não estou a perceber. É um penalti sacado, mas o Taremi ganha à frente e o gajo depois cai em cima dele. Expliquei-me mal. Comparado com os outros, se calhar é o menos. E se não for, e se toda a gente concordar que não é, acho que é um milagre não ter sido.
Pronto. Eu já agora deixa já ficar com esse lance, porque estamos a gravar, por acaso não me tenho no Twitter a dizer que já estamos a gravar, mas estava acabado de ouvir esse lance, foi o único que ouvi lá do tipo da Sport TV, e ele considera que não é penalti porque o Taremi salta para cima do jogador, não o deixando passar. Chega ao ponto de ter este tipo de afirmações. É só por isso que não é penalti, porque o Taremi saltou para a frente do jogador do Passos Ferreira. Não o deixou passar, vê lá. É este tipo de... E no salto, vê lá, eu recomendo, quem tiver a ver, quem nos estiver a ouvir, amanhã puxar para trás e ver os comentários dele. Ele saltou para a frente do jogador do Passos Ferreira, e quando ele salta, ao pousar o pé, pousa mal, e isso é que leva ao desequilíbrio do Taremi. É esse tipo de linga-linga que eles levam. É obviamente um penalti sacado, em que o Taremi faz o que nós já sabemos, não é? Mete-se à frente do gajo, para e leva com o gajo. Fácil. É muito forçado, etc. Mas aqui não há duas interpretações. É o tipo de lance que no meio campo é sempre falta. Não, tipo é logo a seguir. Ou melhor, ao contrário, se for um defesa, e se for avançado por trás, é sempre falta. Agora, e tiveste tantos ao longo deste jogo. Certo. Mas que para penaltis eles têm mais dificuldade em marcar. Não, mas só assim, engraçada a argumentação toda. Ele saltou para a frente dele, impedindo que o gajo do Passos Ferreira passasse à frente. Que é isto? Não andamos a brincar. Eu acho que começa a haver demasiada falta de compreensão do jogo. E eu, quanto a isso, deixo mais para vocês, porque apesar de terem jogado a um nível baixíssimo, eu confesso que o meu nível, então, se você é baixíssimo, o meu, quer dizer, nem deve ser mencionado, não é? Porque não joguei, ponto final, jogo convosco a brincar. Mas há certas coisas que, mesmo jogando a brincar, se vai percebendo, não é? Tipo, há coisas que é impossível não serem falta. Por exemplo, falamos recentemente da ceifada do António Silva. Estes lances em que o avançado vem à frente, é muito difícil não ser falta. É muito, muito difícil não ser falta. O lance do PP é impossível não ser falta. É impossível. O lance do PP, já vamos falar, porque esse lance tem ainda contornos mais estúpidos. Eu acho que é uma mistura da repetição em câmara lenta e da falta de compreensão do jogo, que é absolutamente inaceitável, visto que essa é a essência do VAR. Ou seja, esta ferramenta do VAR só funciona se, primeiro, o gajo que está lá à frente tem a capacidade de relativizar o que está a ver em câmara lenta em relação em velocidade corrida, não é? Ter sempre a necessidade, ok, vou ver em câmara lenta para ver se há o toque, mas depois de ver se há o toque, vou ver em velocidade normal, porque tem que ser, não é? E depois, porque isso é que dá a noção porque é que ajuda mais na coisa que é mais difícil, que é a intensidade, o impacto, não é? A velocidade corrente é que nos vai dar essa noção perfeita. Se há toque ou não, ok, pronto, câmara lenta e tudo mais. E depois a falta de noção do jogo. Sempre foi um dos problemas da arbitragem, não é? Pô-los atrás de uma TV ainda piora essa dificuldade que o árbitro tem, não é? Mas aí sempre, sobre esse aspecto, dar sempre prioridade às decisões de campo, não é? Nunca pôr o VAR em cima das decisões de campo para definir intensidades, isso nunca, porque é pior ainda. Mas pronto, já me estou a adiantar um bocadinho. O que eu estava a tentar. Mas se quiseres, falamos da arbitragem toda. Não. Podemos falar disso, mas tu estavas a falar bem, daí de um ponto. Que até, se quiseres, passamos um bocadinho para o piso para falar um bocadinho. Que estavas a falar do Otávio ter estado ali a picar a bola para cima da defesa, não é? Por cima da defesa, melhor dizendo, apanhando ali as costas, que deram vários lances, e por isso é que foste buscar o do Taremi, que é um desses lances. Mas depois nós não tivemos lance de perigo, mas de facto temos esses remates falhados
digamos assim, à boca da baliza. Temos um primeiro do Uribe, que surge tudo dessas jogadas e depois ali de cabeçadas para um lado e para o outro. Nessa do Uribe, depois o Otávio ainda bate ali tipo nas orelhas da bola. Depois há outro remate falhado, que eu agora não me estou a lembrar do nome, até vou procurar. Mas pronto, já estavas a focar esses lances. É um Taremi, exato. Taremi, aquela com o PBB em linha de fundo. E é uma Taremi isolado, mas que parece que está fora de jogo. Certo, e estava. Acho o chapéuzinho. Sim. O chapéu. E não marca, não assinala, fora de jogo. Certo. E há outro lance ainda também do Galeno, que também faz um cruzamento perigoso. Mas esse já foge um bocado das cenas que o Prata estava a dizer. Sim, mas deixa-me só falar da segunda componente que a Conceição deu ao jogo. Portanto, essa parte do Otávio está abordada. A questão do Evanilson funciona também nesse mesmo esquema de criação das linhas para os avançados criarem, ou seja, recuar, simular o dar-se ao jogo, fazia de duas formas. Ou recebia virada e passava, como fez aliás, um dos grandes problemas do primeiro falhanço do Taremi na segunda parte é estragar o passe delicioso do Evanilson, um dos passos deliciosos do Evanilson, porque depois o outro para ele, mais descaído sobre a direita, também foi um passo do Evanilson. Acho que o passo para o PP ir à linha de fundo também é do Evanilson, mas esse aí não tenho a certeza, tenho que confirmar. Portanto, o Evanilson tanto se dava ao jogo para fazer de mestre de cerimónias, ou seja, Otávio de quarterback, mas também tínhamos o Evanilson infiltrado lá no bloco para dar essa solução, mas que no fundo era uma solução que servia para o mesmo fim, que era encontrar as costas da defesa adversária, mas de uma posição muito mais privilegiada para passar, e nomeadamente no passe rasteiro. E desse ponto de vista, essas duas alterações, pronto, chegamos à conclusão no início, e agora estamos a abordar essa questão, é que foram fundamentais no jogo. Esses dois posicionamentos, esses dois jogadores em específico foram fundamentais no jogo, e foram fundamentais no 11, e deram muitas das coisas que faltaram no último jogo. Já foi totalmente diferente, e eu concordo que a primeira parte também não, se vamos ver as oportunidades de golo, se calhar eu aceito que a Sportiva tenha lá um 0 nas oportunidades de golo, mas eu vi as jogadas e vi que esses lances do Uribe, do Taremi e tudo mais, essas jogadas existiram, e outras que tais, sobretudo o Galeno. Hoje o Galeno desperdiçou muito jogo, apesar de ter tido muito boas condições de ter feito um jogo melhor, mas acontece. O Galeno, já sabemos que é assim, o próximo tem menos oportunidades e faz mais. Pronto. Mas ele estava a movimentar-se bem, mas não estava a definir bem, quer no cruzamento, quer no drible. As coisas não correram bem ao Galeno. Se tivessem corrido melhor, sobretudo na primeira parte, em que ele foi mais solicitado, nós tínhamos outra ideia da nossa primeira parte, que se calhar temos da segunda. Mas na segunda, se calhar já não vamos valorizar tanto, porque jogamos contra 10 jogadores. Mas eu acho que nós, hoje, tivemos uma dinâmica muito melhor. Simplesmente tivemos uma finalização mediocre que ajuda um bocado a esconder a qualidade da nossa exibição quando comparada com algumas exibições anteriores. Vamos esquecer a exibição da Luz, mas temos tido dificuldade contra adversários deste género, não é? Mesmo no Dragão e tudo mais, mas também não jogamos assim tão bem. Eu estou um bocado mais descansado na perspectiva de voltar a ter esta dinâmica, que é uma dinâmica muito nossa, nos próximos jogos. Bem, vamos ver agora também um bocadinho de Pis. Prata já falou da primeira parte, dos lances. Não falámos outra vez dos lances polémicos ainda da primeira parte, mas tu queres acrescentar aí alguma coisa, Pis, desta primeira parte? Lá está sem remates diretos, mas eu mesmo na primeira parte acho que fomos jogando bem.
não entramos bem, mas acho que depois assumimos e fomos tentando criar as oportunidades, e as oportunidades mais evidentes seriam os penaltis e não o lance em si. Mas tu como é que viste, diz lá? É isso mesmo. É isso mesmo. Assim, apesar de não termos criado, se calhar, essas oportunidades escandalosas de golo, quer dizer, tiveste 3 lances para grande penalidade na primeira parte. O que também diz muito do jogo, né, dentro da área, a proximidade da baliza adversária, que tu foste acabando por indo ter. É claro que aqueles primeiros minutos ficam marcados por aquelas oportunidades, né, uma entrada um bocadinho em falso da nossa parte, mas foi só isso. Foi só isso, não é? A partir daí, eu acho que nós demonstramos muita vontade, muito querer. Acho que desta vez até tivemos uma entrada, tirando aqueles tais primeiros 5 minutos, ou aqueles lances seguidinhos, acho que até demonstramos vontade de resolver a partida logo, desde o início. E fomos criando essa superioridade junto do Passos. Os lances de penalti, deixa-me dizer-vos. Não, pá, assim, vendo em lance corrido, marcava sobre o Taremi, sobre o PP. Do Manafá não me pareceu. Pareceu-me até que numa primeira fase, assim, em lance corrido, que ele se tinha lançado contra ele. E com o Manafá. Com os três lances, eu diria, se ele não apitar, teríamos que aceitar ele não apitar. Os três, na minha opinião. A partir do momento em que apita, é um escândalo haver intervenção do VAR. Portanto, eu acho mais escandaloso haver intervenção do VAR para retirar o penalti do que se fosse ao contrário. Perceberia mais que o VAR chamasse para marcar o penalti sobre o Manafá ou então sobre o Taremi, do que ser retirado o penalti sobre o PP. Eu comentei lá. Pronto, mas isso. Nem ia só dizer que quando eu vi que ele vai chamar o VAR, porque se reparares, quando ele marca o penalti, há alguns jogadores do Porto que pedem vermelho. Porque... Alguns, é logo o Otávio, não é? O Otávio o Otávio está logo em cima do gajo. E pronto, pensei que era por causa do vermelho, porque de facto, marcando penalti e ele não tentando jogar a bola, teria que ser vermelho. Não havia aqui a dupla. A não dupla penalização, ou a tripla penalização. Porque isso só acontece se tentar jogar a bola. Exatamente. Portanto, logo aí acho que foi. Portanto, o VAR fazia sentido para ser vermelho. O VAR fazia sentido para ser vermelho. O VAR podia fazer sentido para ser vermelho. Nunca para tirar o penalti. A questão do vermelho é um erro clamoroso do árbitro. Porque ali é óbvio que ele jamais queria chegar à bola. Portanto, ele ali não se compreende o porquê dele era amarelo. Sim. O que é que ele vai dizer? Não tinha a bola controlada? Quer dizer, aquilo é um lance, é uma oportunidade clamorosa, é uma oportunidade evidente de golo, portanto não há desculpa para não ser logo vermelho. Portanto, é um erro tremendo da parte do árbitro e não ter dado logo. É claro que a questão, e eu depois até compreendo as declarações do Conceição, quando ele fala na agressividade. É claro que ele depois, o César Peixoto reage mal, e depois o Sérgio Conceição na conferência de imprensa explica novamente, insiste novamente nessa questão da agressividade, e até deixa-me até dizer essa situação, que é o facto de ele ter dito, que se eles tivessem sempre esta agressividade em todos os jogos, que não estavam na posição que estavam, na flash interview dá uma clara sensação que é boca, para aquilo que nós assistimos do Passos Ferreira ao longo da primeira parte. O César Peixoto passa-se e diz que o Sérgio Conceição que se preocupe com a sua equipa, que eu preocupo-me com a minha, porque eles são sempre agressivos em todos os jogos. E eu tive a oportunidade de estar a ouvir a flash interview do César Peixoto e teve muita piada porque ele
dá logo esse recado ao Sérgio Conceição, e eu penso para mim, pá, temos homem, pá, fosse um gajo que eu quero bater assim de frente com o Sérgio Conceição, é de gajo, e ele diz que o Passos Ferreira é sempre agressivo em todos os jogos, não sei o que mais, e depois termina a dizer que caraca, pá, roubaste-me essa, pá, eu tinha essa preparada. Mas bem, estás bem. Opa, porque eu adorei, pá, adorei. É que é incrível, não é? Tipo, é que... É melhor explicarem-se, senão não vai dar. Faz lembrar, há aqui, se calhar de certeza, entre os nossos ouvintes, há aqueles mas espera aí, deixa só contextualizar, porque o Pizzi entrou ali a matar e não sei se percebeu assim. Não, mas já vão perceber, eu vou só meter a minha piadinha. De certeza que há fãs do Chapéu Show, uma das melhores séries de sempre, e que há o sketch porra, como é que se chama? O gajo do... Não vai ser daí que eu chego lá, pai, não. Não, continua a pisca, eu já lá vou. Mas eu já contextualizei, não é? Rick James, I'm Rick James, bitch. E o gajo, a certa altura, há a história em que os irmãos Murphy em que o gajo vai à casa do Eddie Murphy e vem com umas botas cheias de lama e enfia-as num sofá caríssimo do Eddie Murphy. E os gajos dão-lhe uma coça. Então o gajo diz, no espaço de 10 segundos, diz: porra, vocês acham que eu ia para a casa dele com lama nas botas para passar pôr no sofá do gajo, não sei o quê, depois faz uma pausa para respirar, não sei o quê. Eu realmente pus as botas em cima do sofá, todas sujas, mas é espaço de... Eles no sketch até fazem rewind, que é para a malta ver realmente. O gajo realmente disse isto em frases seguidas. Mas o César Peixoto não fez bem assim. Já agora. Mas não demorou assim tanto. Foi quase. É uma flash, não é? É uma flash interview. E portanto eu já contextualizei. Certo. Mas foi um bocado rápido, mas basicamente Sérgio Conceição falou e ao falar rasgou um bocado na forma como o Passos Ferreira jogou, não é? Tipo, naquele sentido de que só foram agressivos contra nós. Eu ao ouvir o Sérgio Conceição penso que é claramente boca para o Passos Ferreira, não é? Que ele jogou de palma na mão e só deu coça. E portanto ele mandou essa boca do género dizer, se eles tivessem sempre esta atitude, esta agressividade, não estavam na posição que estavam, não iam descer de divisão, né? E depois vem lá o César Peixoto e depois o Sérgio, que se preocupa com a equipa dele, porque o Passos Ferreira é sempre agressivo. Isso com a minha equipa preocupa-me, nós somos sempre agressivos, encaramos os jogos todos da mesma forma, não quer dizer que mais. E depois lá está, como a Prata diz, não foi imediatamente a seguir, tinha muito mais piada se fosse imediatamente a seguir, mas quem acompanhou a flash até ao fim, e é uma flash, portanto não é muito longa, o jornalista também puxa um bocadinho por ele a dizer que vocês até estavam com um bocadinho de oxigénio, ultrapassaram Santa Clara, só que agora está uma distância um bocadinho, o que é que se passa? Então agora como é que se vai agora recuperar? E o César Peixoto depois diz, nós perdemos alguns jogadores importantes, inclusivamente para este jogo, não tínhamos 5 jogadores que habitualmente jogam a titulares. Hoje já conseguimos recuperar, já tivemos mais 3, disse assim, tivemos 3 jogadores que conseguimos recuperar. Não sei quem até fez uns testes até à última hora para ver se podíamos. Conseguimos recuperar esses jogadores e hoje já conseguimos meter mais agressividade. Já conseguimos meter mais agressividade, já conseguimos ser mais competitivos. E eu, foda-se, a sério. Ele tinha acabado de dizer que são agressivos em todos os jogos, meu. E hoje, por ter recuperado alguns jogadores, já conseguimos ser mais agressivos. Eu, foda-se, é inacreditável. Mas já agora, tu disse também que eu não ouvi a parte do Sérgio na conferência. O Sérgio, depois na conferência, eu puxei atrás rapidamente, porque o Prata que aqui em off foi dizer que ele já tinha falado na conferência, e eu estava curiosíssimo para ver o que é que ele ia dizer, não é? Porque o Sérgio normalmente não deixa estes recados assim para outros. Só que ele está contente, não é? Ele está contente, ganhou 2-0, está super tranquilo e apenas referiu-se a isso. Disse que não era nenhuma boca, que ele até não estava a criticar, disse que até estava a enaltecer a forma competitiva como o Passos Ferreira encarou o jogo e que até estava a elogiá-los.
que tem boas individualidades, tem uma boa equipa, e se fosse sempre assim, que até tem uma equipa para não estar na posição em que está. Grande treta, não é? Grande aldrabão. Mas o Sérgio Conceição estava contente, estava com piada, porque ele até na própria flash interview, não sei se vocês viram, mas é que, sim. que ele próprio, visto então, até aquela tática que ele até teve, ou a estratégia que montou com a sua própria equipa técnica, não é? Certo. Os outros é para acalmar e ele é para mandar vir. Mais ou menos isto. Não, é assim, é que quando o jogo chega a uma certa situação, e tu começaste o episódio a dizer como é que nós vivemos isto, não é? E eu aqui no meio da sala, que não por cima é a hora mais ou menos de jantar, só quer dizer, e eu a cada oportunidade falhada, Taremi, na toda a segunda parte foi Taremi, PP, eu já estava aqui a dizer até os palavrões daqueles normais, não é? Que saem, e o Conceição nessa fase que é um bocadinho como nós também, não é? Também depois a dizer aqueles palavrões todos e é rasgar e é muito agressivo. Então eu estava a dizer, pronto, e o Vitor Bruno é mais de uma de bater palmas e puxá-los cá para cima novamente, dar moral, e ele não sei quem, não sei quem. E para calma, então, e o Dembélé, então eles assumem mais nessa parte, quando o jogo já está, estás a ver, naquela fase naquela fase, já estamos a falar nos 60 minutos, não é? Que eu já estava no choro completo, tipo, se já falhámos isto tudo, já não vamos conseguir, se não for, é gajos isolados, é PP a tentar picar a bola, pá, acabou, já não vamos conseguir, eu já estava no choro completo, e ele até teve essa estratégia com a equipa técnica, é que quando chegar aqueles momentos de maior stress, os outros assumem aquilo, mais a bater palmas, mais interventivos no jogo, a pedir calma aos jogadores, a dar moral, e ele continua na fase agressiva. Que ele diz que os jogadores também já me conhecem, também já não me levem a ligar muito, portanto, tranquilo. Mas pronto, pá, este é o resumo da minha primeira parte, portanto. E já desta entrada aí na segunda parte, já falamos dos lances. Sim, já falamos dos lances do Taremi a falhar escandalosamente, o PP também a picar ao lado. E só depois é que surge o penalti. Mas antes disso, estava a falar do Sérgio. Na primeira parte, e na sequência dos tais lances que estávamos a comentar, e não concluímos a questão do terceiro lance. Só eu estava a dizer que em lance corrido parece que o gajo está parado. Em lance com VAR há uma das câmaras que se vê perfeitamente em que o gajo faz o movimento. E quando faz o movimento depois para. Mas faz o movimento de esticar a perna para o lado direito. E portanto, por VAR isso é o do basquete, no basquete é sempre falta porque é o bloqueio em movimento. Mas deixa-me parar. Só que já tinha feito o movimento. Eu quando vi o lance as primeiras vezes, concentrei muito no Manafá e pensei, o Manafá podia ter evitado o gajo. Mas de facto é difícil porque ele põe-se mesmo no caminho. Sim, e dá o pezinho. Ou seja, tu metendo a subjetividade aqui e o VAR, por isso é que eu estava a dizer, em lance normal parece exatamente isso. Ele para, tipo, para não ouvir o contacto e pum, batem um com o outro. Com o VAR, eu até era gajo de sacar o penalti, pelo menos fazer o que o Lhobo disse. Olha, vai ver que a mim parece-me, ele mexe o pé. Pronto, ele ia ver. Eu sim, mas eu também... Numa das câmaras em particular, aí saca. Mas eu queria dizer outra coisa ainda do Sérgio. Podes comentar o lance? Não, eu tenho muitas dúvidas neste lance porque não consigo separar as duas coisas. Que eu acho que o Manafá também força um bocado o contacto, mas forçam os dois. Quer dizer, se forçam os dois o contacto, porque é que tem que ser o defesa a ser protegido? Não sei. Mas aqui, lá está, para mim... se calhar devia ser ao contrário, não é? Devia ser penalti, se fosse assim. Se forçam os dois o contacto. Pela televisão, o Manafá que está com a bola, o Manafá que está aí, o gajo movimenta-se para ele não passar. Por isso, e toca a bola. O Manafá dribla o gajo. É isso. Mal, mas dribla. A conclusão é que chega que é penalti. Mas eu não queria estar aqui a pedir 3 penaltis, caralho. Parece que estamos aqui com uma fome do caraças. Não, mas o Pires estava a comentar e estava a dizer bem que em lance corrido, os 2 primeiros eram penaltis. Era o que estava a dizer. Estamos lá dentro, percebemos o que é que aconteceu. O Taremi mete-se à frente, penalti. O outro gajo vai finalizar, leva um toquezinho. Olha, Azarito, o Andrew tinha que não se ter aproximado ou algo desse género. Neste, se calhar em lance corrido, não era penalti. Com VAR e com aquela imagem que se vê da direita, eu marcava penalti fácil. Porque é isso, o gajo mexe. Se calhar o que eu fazia era, dava
dava 2 dos 3 penaltis, só para estamos em promoção, 2 dos 3, e depois escusavam de expulsar o gajo, porque o gajo toca, ao contrário do que o César. Mas toca. Claro que toca, mas não toca como eu penso. Não toca em cheio, ok. É isso. Mas entrar a matar com uma mesmo assim em tackle, claro que isso não é. Mas pronto, eu acho que só queria fazer um último reparo, 2 últimos reparos à arbitragem. É que voltamos a sobreviver a uma péssima arbitragem de Fábio Veríssimo, já tinha acontecido no Funchal. E realmente custa apanhar o Veríssimo, são sempre desafios. Mas então deixa-me terminar aí a questão do árbitro, porque o Conceição estava completamente passado e ia dizer que era uma vergonha. Eu acho a situação do VAR, da reversão, eu pelo menos era nesse sentimento que eu estava e deduzo que ele também tivesse. E estava era aí que eu ia terminar. A pior decisão de todas é do VAR. Mas é que esse penalti do PP. Percebe-se que ele está a dizer essa, pelo menos eu fiquei com a ideia que ele estava a dizer, diz essa bosta, ele estava completamente passado, o árbitro vem ao coisa, ele continua a dizer, mas ali no penalti, não sei o que, e o gajo esteve ali caladinho, ouviu, foi embora, pronto, surpreendeu-me aí, porque o mais normal era ter-lhe mandado com o caralho. O que tem acontecido é pelo menos um amarelozito. Na Madeira ele foi com o caralho ou não? Já nem me lembro. Mas não, foi tudo. Foi Vitor Bruno, Conceição. Acho que foi Vitor Bruno. Foi isso. E o Conceição também foi. Também foi? Não me lembro. Sim, ficaram os outros 2. Ficou o Dembélé e o Figueiredo. Olha. Mas olha, só para terminar, para destacar o erro do VAR, é o Fábio Melo. Fábio Melo, que é mais uma vez, uma autêntica aberração e uma cuspidela e um poio gigante em cima do protocolo do VAR. Não é? Então, como já tivemos recentemente com o Tiago Martins no Dragão, com o Gil Vicente, hoje voltamos a ter uma coisa semelhante, que não há erro claro e óbvio. É impossível ele saber que há um erro claro e óbvio do árbitro. Há toque do jogador de Passos Ferreira no PP, ele não consegue, lá está atrás não consegue ter a percepção que o árbitro tem de velocidade, de intensidade, portanto é uma estupidez chamá-lo e é uma falta de caráter e de personalidade do Fábio Veríssimo ter mudado a opinião. Portanto, as duas coisas, só para terminar. Que é registado. Pronto, o país já tinha começado com a segunda parte, tu queres dar continuidade a essa segunda parte? Pronto, tinha esses lances que vou voltar a repetir, não é? Porque foram demasiados, o Taremi foi um bocadinho maltratado hoje também, aqui, porque tem esses 2 lances falhados, mais um lance de árbitro, e estes são aqueles lances que eu só chamo a atenção, mas já estou um bocadinho no gozo, mas o lance do primeiro falhanço do Taremi, a bola bem para trás e o gajo está com o cotovelo aberto e bate-lhe na mão. E aqui não foi de propósito, deixou de ser de propósito. Impede que a bola vá para o sítio um dia, pelo que poderia ser questionável também um penalti no falhanço do Taremi. Digo eu. Estão a ver o lance, certo? Áudio ressalva. Sim, mas também dá no Taremi, na mão do Taremi. Nessa altura devia ter a esbracejar ou qualquer coisa, nem vi isso. Eu também sabia porque acho que já foi numa repetição mais para a frente e pronto. E acho que eles próprios comentam. Também temos aí que comentar esse túnel que é muito forte hoje. Tal como o Sérgio Couto, tal como o César Peixoto, também não estava a ver o gajo a tocar. Mas ele está a dar a primeira repetição e está a dizer, e isto voltando à primeira parte e à expulsão do jogador, está logo a dizer, mas para mim não toca. E depois lá diz que toca para a terceira repetição, mas está a dar na expulsão. O túnel diz que não toca. O gajo ainda está a dar a primeira repetição. Sim. Mas tu no penalti que depois é marcado sobre o André Franco, tu nas primeiras 2 repetições realmente não vês nenhum toque. Nossa, eles estão a ficar a parte de cima. Mas comentando já esse,
Por acaso até há toque em cima, não é? Mas não é suficiente para ser penal. Mas olha que o gajo não o deve ter calcado. O gajo, não estou a dizer que não calcou, o gajo não lhe deve ter calcado mesmo o pé. Porque eu acho que o André Franco só repara que está sem chuteira. Eu até estou sem chuteira, mas ele se calhar tira-se por causa da mão. É a minha dúvida. Porque o gajo calca mesmo só a parte da chuteira e saca. E ele depois, não pode ser, estou sem chuteira nem nada, que é isto? Mas esse é outro que nota-se que não está habituado a ir às flash interviews, porque ele foi o escolhido para ir à flash, o de Passos, e o gajo perguntou-lhe, então quero comentar o lance desse lance, e ele, foi um lance normal, quer dizer, íamos os dois à bola, e eu toquei-lhe, mas foi sem intenção. Não estávamos a olhar para a bola. Sim, então, ou acho que estávamos a olhar para a bola, assim, algo do género, assim, e toquei-lhe, então. Eu tenho meteu logo ali, então. Sim, claro. Na por cima saiu a chuteira. Ainda bem que o André Franco usa um número acima e usa aquelas chuteiras sem cordões, não é? Que elas saem facilmente, não é? Porque senão não se acaba, para não. Decisivo. Deve ter sido a primeira vez que tocou na bola, o Franco. Ele não tocou na bola, Prato. Tocou com o peito, não é? Está bem, toca. Eu não sei se ele recebe o penalti antes de tocar com o peito. Recebe antes. É calcado antes de receber. Pronto, porque já então estavam a dizer que ele tinha tocado fera com a mão, etc. E ele até podia ter tocado com a mão, mas ele é calcado antes de tocar com a mão. Portanto... Então lá está, então não tocou, nem tinha tocado na bola. Mas não tocou com a mão. Pronto. Isso é já Twitter. Entrada na segunda parte fortíssima. Comenta lá como é que tu viste o Taremi falhar os lances. Sentado Pacífico. não, porque eu estava a me irritar, claro, mas estava a ver as coisas a fluírem. Houve ali uma exceção que foi o lance que o Marcano se esquece que é defesa e resolve. Esquece que tem as costas e pronto, resolve pôr o pé para correr atrás do gajo. Ainda antes do penalti. Ainda antes e logo a seguir à primeira grande oportunidade do Taremi, acho eu. Isto foi a segunda grande. Acho que sim. Pelo menos sei que logo a seguir é a segunda grande oportunidade do Taremi. Logo a seguir. Exatamente. Pronto. Isso foi uma exceção, como teria que ser. Claro que o Passos ficou um bocadinho fragilizado, passou até a ter ali uma linha de 5, com o Antunes mais dentro, mais declaradamente dentro, digamos assim, porque aquele gajo que foi para a ala esquerda já estava ali muito, muito enfiado na defesa, não é? Portanto, ok, mas depois ficou mesmo declaradamente a linha de 5 ali, e eu acho que nós estávamos a ter ali as decisões certas, ou seja, pôr a bola a rondar ali, a rondar. Pronto, eu estava a sentir, estava a ver-nos a jogar e estava a ouvir a música estava a ouvir a banda sonora do Tubarão, do John Williams, ia acontecer mais minutos. Estávamos ali a andar à volta, mas parecia que mais de repente aparecíamos na cara do golo, não é? Ou de repente acontecia alguma coisa. Pronto, às vezes apareceu ali alguns desperdícios, lembro de um passo horrível do Marcano para a linha de fundo, mas notava-se que estávamos com algum critério a gerir a superioridade. Por esse ponto de vista, não estava muito preocupado, mas a partir de depois a 1, 2, 3, começa a moer, e aí sim já. Portanto, eu não fiquei, por isso respondendo à tua questão, não fiquei muito chateado com a do Taremi, mas depois já com a do PP já estava a começar a ficar lixado, porque já eram muitas, já começaram a ser muitas, e aí já estava a ficar inquieto com a situação, mas acho que jogamos bem. Eu acho é que quando, se puder dar assim uma sugestão para estes casos, quando isto está a acontecer, esta história, ok, estamos a isolar um gajo e a finalização não está a correr bem, como não sei o quê, tentar investir na situação do segundo golo, ou seja, ter 2 gajos a procurar a profundidade, que é para depois termos sempre a hipótese de um gajo bater ao lado e resolver, não é? Quando não estamos assim tão inspirados, e eu sinto que fazemos isso poucas vezes.
Não foi, por exemplo, no caso quando o tipo que estava a fazer o papel de avançado mais recuado, que era o Loader, avançou na profundidade, o Martínez acompanhou o movimento e deu-lhe a linha de passe e foi fácil. Portanto, é isso que eu queria ver mais. Ou seja, quando começa a acontecer muito aquilo que estava a acontecer, as finalizações fracas, como as do Taremi e do Uribe na primeira parte, ter mais gajos lá para encostar para dentro. Por exemplo, o Galeno ali no segundo posto aparecer mais, em vez de estar a nanar, aproveitar o movimento do outro lado e entrar forte no segundo posto para dar pelo menos essa hipótese. Muito bem, deixa eu ver o que é que o Pizzi diz aqui. Como é que tu viste, Pizzi, depois do golo? Porque queria a tua sensação aí, porque eu fiquei com a sensação depois do golo, claramente houve a necessidade de parar um bocado o jogo, no sentido de vamos evitar ao máximo que eles tenham uma oportunidade qualquer do empate. Contudo, como sabemos, estamos atrás de muitos golos do Benfica. A tua sensação aí era de acalmar o jogo, como fizemos, e depois o segundo golo já surgiu com tranquilidade, sem risco. Tivemos a bola em nossa posse, eles raramente chegariam lá. Ou querias que puséssemos o pé no acelerador? Não. Depois daquilo que se passou a semana passada, eu já nem vou por aí. Eu já não penso na diferença de golos. Esquece, já não vou por aí. Mas isso não invalida de eu achar que perante um jogo com estas características, e principalmente quando estás com mais um, que após o 1-0 e ainda faltando bastante tempo para o final, não é? Não sei se não fala para aí 20 minutos, não, algo assim do género, ou até mais, não sei. É claro que se deve ir à procura do segundo. Acho que para matar, claro, e acho que se deve contar com um maior com uma subida no terreno por parte do adversário, porque está a perder e vão dar mais espaços, mas não é por aí que devemos meter gelo. Como de género chegamos a 1-0, eu aí acho que aquilo que eu senti é que eles chegaram a 1-0, nós chegamos a 1-0 e foi quase tipo um aliviar de stress, percebes? Foi tipo, foi um respirar fundo, sair um peso de cima das costas e houve um relaxamento. Não senti que foi tipo estratégico, tipo meter gelo, meter pausa, não achei muito isso. Olha, também entrei em relaxamento completo. Claro, é isso. Mas ao mesmo tempo, depois aquele livre perigoso, não é? Perigoso, ou pelo menos numa zona perigosa, daí não resultou nada. E sabemos que, continuando assim o jogo, podia dar em qualquer coisa. Mas eu já tirei da cabeça essa questão dos golos. Porque se tu apanhas o último classificado em casa e não consegues golear, ou pelo menos nem andar de perto disso, consegues só vencer pela margem mínima, não vão ser nos jogos que nós temos até ao final da época que vamos recuperar 8 golos, não é? Porque tu neste momento tens 8 golos e se para chegarmos ao final do campeonato com os mesmos pontos, por exemplo, há muita conjugação de resultados, mas por exemplo tem agora haver 2 empates do Benfica. E portanto nesta jornada imagina que era um empate, já não iam recuperar estes 8 golos, portanto o mais certo é que amanhã eles vão ganhar ao Estoril por 2, 3, o que seja, e já vão repor a diferença de golos aí nos 10, ou 11 ou 12 por aí fora. Portanto no limite ficamos a 8. Recuperar 8 golos em 5 jogos, esquece, já nem vou por aí. É esperar que eles que empatem um e percam outro. Mas também conforme nós estamos a jogar, isto era algo que eu queria dizer um bocadinho até à parte deste jogo, porque nós também acho que fomos muito críticos a semana passada. E eu cheguei ao ponto depois até de ter mandado uma mensagem naquelas contas que eu fiz, não é? Mas cara, nós se chegamos todos empatados no final do campeonato, Porto, Benfica e Braga. Para nós dá jeito, porque somos nós que ficamos em primeiros. E foi o Fresco, até foi o Prata que disse: estás a pensar em tudo e mais alguma coisa. E eu respondi a dizer: depois da exibição deste fim de semana, no tal jogo contra Santa Clara, eu já não acredito que a gente consiga vitórias em todos os jogos e vamos ter que perder pontos. Portanto, até isso já me está a passar pela cabeça. Mas o que é certo, e depois do jogo 2,
aquilo que eu pelo menos senti da equipa hoje, apesar de não ter sido um jogo tranquilo, foi um jogo em que tu não deste grandes abébias ao adversário. Pareceu aquele Porto de antigamente, não é de antigamente, anos 80, mas o Porto de Conceição, em que, apesar de demonstrar a ineficácia ofensiva, e depois nós até podemos juntar aqui as declarações também agora de Ruben Amorim, mas ele só tem um avançado, é que nós com 4 avançados, jogaram 2 mais 2, demonstramos muita ineficácia, mas ao mesmo tempo não demos muitas veleidades ao adversário. E se nós conseguimos manter esta coesão, esta atitude que tivemos hoje, que não deve estar dissociado o facto de também termos recuperado alguns jogadores e já poder jogar com um Evanilson e Taremi, esta possibilidade que o Prata já colocou de poderes colocar o PP lateral direito, porque também já tens mais gajos para a frente e mais opções para a frente. Eu acho que podemos encarar se calhar esta parte final da época com outra consistência. Agora, há uma coisa que tem de melhorar, acho que é mais em termos ofensivos, porque as equipas estão cada vez mais fechadas e acho que a nossa dificuldade está em criar espaços, criar estratégias de penetrar na defensiva contrária. E quando as equipas estão muito fechadas, como aconteceu com o Santa Clara naquela primeira parte, ou agora aqui com o Passos, na maior parte do jogo, porque depois não ficaram com 10, é que não estamos a conseguir criar esses espaços, e quando conseguimos, não estamos a conseguir concretizar. E bastava-nos ter um Taremi se calhar de final de ano de 2022 e não este Taremi pós-mundial, e se calhar tínhamos aqui uma série de jogos muito mais tranquilo. Mas pronto, isto é uma opinião à parte, porque nós agora vamos ter 6 jogos em 24 dias e 3 deles são contra o Famalicão, e esses 2 jogos da taça também vão ser importantes. Portanto, essa questão dos golos, voltando à questão e voltando ao jogo, já nem é tanto por aí. Eu já nem pensei tanto no jogo, na questão dos golos. Eu já só queria estar mesmo tranquilo até ao final, e queria que o segundo golo tivesse surgido ainda mais cedo. Mas pronto, já não foi mal de todo, e permitiu uma gestão tranquila até o final do jogo. Olha, vamos ao MVP do golo em si. Este segundo golo, o Prata já referiu, foi um golo bem conseguido, um grande passo de PP, e depois ali, de facto, 2 homens na área, foi só tirar a bola da frente do guarda-redes para o Tony Martínez. Foi só, como se fosse fácil, mas para o Tony Martínez encostar. Passo de PP a olhar para o lado contrário. Isso foi Luís Dias. Foi Luís Dias. Não reparei, por acaso. E antes disso, Firmino, só ia dizer... Firmino é que inventou isso. Mas isso é até fazer o passo para a baliza. Ia dizer que os lances que tivemos foi um remate na base cruzado e um Marcano ao segundo posto de cabeça. São os lances mais significativos. O Galeno pareceu demasiado chateado com a opção do Namazo. Achei despropositado. Nesse remate? Sim. Acho que ali o Namazo tem que fazer aquilo. Acho. Sim. E há outros que ele também pede num lance que combina na esquerda. Mas pronto. Olha, e antes de irmos para o MVP, Prata, que pode ser tu a pegar nisso, ia-te só perguntar, o Tiago Ribeiro dizia-te alguma coisa? Tinhas já estive a ver que era da equipa do Bernardo Folha e do Vinhas, por exemplo. Pelo menos onde entrei tinha. Não tenho a mesma idade aqui. Não, eu acho que ele era daqueles gajos que andava assim um ano à frente. Portanto, eu acho que ele é da geração do Tomás Esteves. Acho que é isso. Mas depois deve ter subido, em vez de fazer o ano do Padroense, que agora já não existe, ele deve ter ido direto para a Sub-17, e por isso é que estás a vê-lo com o Vinhas e com o Bernardo. Acho que ele é um ano mais novo. Mas eu realmente não sabia que ele estava ali. Nos 17 está com o Fábio Silva, está com o Gonçalo. Sim, mas exatamente. Mas o Fábio Silva, que tem a mesma idade dele, mas o Fábio Silva foi contratação nesse ano. Tinha menos ainda. Sim, mas acho que é do mesmo ano. Ele, o Francisco Conceição, que também não deve ter jogado com ele, mas é da mesma. Mas é isso, Tomás Esteves, Rodrigo Pinho, Levi. E eu não sabia que ele estava ali. De facto ele era dos melhores jogadores dessa geração, mas saiu com 17 anos, portanto. 3 anos no Mónaco e 2 no Valência, ou 1 no Valência. Foi para o Valência no início desta época. Pois entrou num dos circuitos
num dos carrosséis mais conhecidos. É muito conhecido cá, mas acho que o mundo acho que mundialmente a malta nem tem noção deste carrossel Mendes, mas pronto, ok. Mas lá está, ele era bom, pá, e pegou bem na Fez bola uma lá no parte final. para a esquerda, é isso. E não leva amarelo num lance com o Otávio, que não compreendo. Claro, Não dá amarelo. É uma estupidez. Ele entrou com força, não é? Ele estava com vontade de não festejar o gol, não é? Marcar e depois não festejar. Mas sim, MVP. Opa, eu hoje queria dar um MVP alternativo. O meu não vai ser igual ao vosso, também vai ser bastante alternativo. Eu estava a pensar que vocês, eu vou explicar o meu racional. Eu estou a pensar que vocês vão dar ao Pep. Por isso eu vou escolher o Evanilson. Pep ou Otávio. Vocês, Pep ou Otávio. Por isso eu vou dar ao Evanilson. Porque gostei muito do Evanilson. Acho que neste período sentimos muita falta do Evanilson. Eu sei que ele foi jogando alguns jogos, mas hoje foi a primeira vez que o vi o Evanilson a 100, parece, pelo menos a 90%, e gostei de o ver hoje. Mas também Pepe e Otávio bem no jogo, gostei. Opa, se tiver destaques negativos, aquelas paragens de cérebro do Marcano e do Manafá, uma na primeira parte, uma no início da segunda parte, outra no início da primeira, e das incorporações do banco. Queria destacar, eu já sei que o Franco acaba por ter muita influência no jogo, mas gostava de destacar a entrada do Namaz, que foi claramente, mexeu com tudo ali e deu-se muito ao jogo, rematou muito, gostei. Ixi. Em condições normais, a minha dúvida seria entre Otávio e PP. Seria a minha dúvida. Mas o Prata já me conhece demasiado bem. E sim, vou colocar no Pep. É claro que a imagem que vai ficar é aquela recuperação que ele faz na segunda parte, mas não é só isso, não é? Ele teve particularmente ativo até em algumas recuperações, mesmo ainda na primeira parte, a fazer algumas dobras na direita, mas acima de tudo é por aquela jogada na segunda parte em que já tenho a certeza que vai se tornar viral, não é? E vai ser alvo de muitos tweets e retweets e por aí fora, já com 40, já está, não é? Imagino, com 40 anos e a fazer aquele pique e conseguir interceptar a bola. Portanto, vai mesmo para Pep. Sendo que lá está, as notas de destaque, eu acho que sim, pronto, o Evanilson compreendo, mas também o Otávio e o PP acho que também se destacam pela positiva. Todos os outros, pronto, estavam foram medianos, digamos assim, e sem querer destacar muita parte negativa por aqueles erros, seja do Taremi, seja do Manafá, seja do Marcano. Tiveram um nível ali médio, digamos assim, não se destacaram muito. O Taremi, eu tenho essas notas todas baixas, mas falhou o penalti. Sem esquecer, não foi ele que podia ter falhado. Não, e as entradas, quer dizer, o André Franco entra e é ele que arranca o penalti, não é? E é esse que vai ser o meu MVP. Portanto, hoje também nós chegamos a consenso. Por muito estúpido que seja, é o lance decisivo do jogo. Até poderiam ter feito nada, mas se aquilo não surge, se calhar a coisa ia... Estava a dizer que mais minuto, menos minuto a bola ia entrar, mas matou ali o jogo e tipo, ele para mim está... Vocês também é certamente muito, muito nervoso. E pronto, o moço teve a felicidade de estar naquele sítio, naquele momento, de ser calcado, ter ficado no chão e pronto, e escancarou-nos a vitória. Claro que era preciso marcar o penalti. Portanto, pelo momento do jogo, vai ser o André Franco. Mas o resto concordo com tudo. O Lamas escolheu o homem do jogo. Certo. Exato, é isso. O momento do jogo, queira chamar aquele momento. Mas depois concordo também a questão do Namaz ter entrado muito bem e as outras são
obviamente também perdia. Vamos, em particular, o Pepe e o Otávio. Vamos lá aos comentários, temos aqui bastantes. Vou já começar a ler. Espero eu. Cumprimos. E parei logo porque tem a asneira aqui. Pedro Pedrosa. Cumprimos. O César Peixoto. E já se pode dar mais minutos ao Namazo? Perguntei ele. Abraço. Portanto, é isso. E a esta pergunta o Prata acabou de afirmar que sim, mesmo sem responder, com os comentários, certo? Mais minutos para o Namazo? Quer dizer, dizer que sim que não, porque se o Evanilson foi do MVP, Evanilson Taremi continua. É isso, acho que sim. Mas os colegas têm que resolver o jogo mais cedo, sim. É isso. Porque eu não o quero a titular, pelo menos enquanto esta perseguição estiver. Acho que até os titulares são o Taremi e a Evanilson. Muito bem, Match Day. Boas, o Porto tem de marcar mais golos em situações flagrantes. Alguns jogadores só deviam fazer 45 minutos, pois não têm ritmo para intensidade alta. É preciso rodar 3, 4 na taça. A arbitragem está num nível inenarrável. Vai ser isto até ao fim, sempre em nosso prejuízo. Boa gravação. Depois temos aqui o LR, Luís Rosa, penso eu. Tem de ser assim, bem ou mal, de 3 em 3 até ao fim. Para a semana, jogo difícil com os quadradinhos. Antes ainda temos a tal taça. De Madrafal com Quest. Entrada tremida, viva ao calcanhar do Pep. Podemos estar a ganhar fácil antes da expulsão. Penaltis, onde? Falhanços? My God. Bem, o VAR a ver o pisão e a bota solta. Penalti, aleluia. Golo 1, golo 2. Finalmente uma jogada de princípio ao fim. Fácil, agora tremam. Siga. Deixa-nos aqui o comentário de Madrafal com Quest. Dragão de Ouro. O mais importante está conseguido. Vitória, reduzimos para um ponto e a pressão está do lado de lá. Conseguimos finalmente criar algum volume de oportunidades. Falta matar. O gol está muito caro e precisamos de mais qualidade na hora de finalizar. Marcaram horrível. Marcaram horrível em continuação, na abordagem ao Guedes. Valeu Pepe pela recuperação. Meu MVP vai para ele por esse momento. Não gerimos nenhum jogador em risco de castigo. Não sei se não devíamos ter feito. Vamos lutar até ao fim. Boa gravação. Malta. Fica o comentário do Dragão de Ouro. Depois tem aqui o Garcia Cigano, penso que é o último, mas o Garcia Cigano tem os comentários individuais. Era fixe comentar e depois continuar o comentário a seguir para não nos perder. Vou ver se consigo seguir. Responder ao seu próprio primeiro comentário. É isso, para ficar sequencial. Mas eu acho que tem aqui um. Viva! Foi a exibição possível com passos a jogar em bloco de 30 metros e a correr atrás da bola e das pernas dos jogadores. Viram-se muitas tentativas de abrir espaço com bolas picadas para as costas da defesa, mas sem aproveitamento. Já se antevia um jogo difícil na Mata Real. Para além de estarem aflitos, aquele César Peixoto queria mesmo dar uma prenda aos amigos da Carneiro. Não gostei das palavras dele na Flash ao referir-se ao Sérgio e não gostei da sua conduta antidesportiva ao tentar roubar a bola das mãos do Manafá quando se preparava para lançar. De salientar a qualidade do Otávio, jogando mais atrasado no miolo, dá uma segurança tremenda à equipa nas transições, quer ofensiva, em que o jogo passa todo por ele, quer na defensiva, com a ocupação de espaço e a recuperação de bola. Jogando com o Otávio no centro, a equipa perde intensidade na reação à perda de bola no primeiro momento de pressão. Se pudéssemos ter dois Otávios, um a jogar na direita para dentro e outro no meio campo, metade dos nossos problemas não existiam. Abraço e obrigado pelo fantástico podcast. E depois ainda tenho aqui mais um comentário a falar do César Peixoto, em que aparece, ele está a dizer aquela questão de na expulsão o jogador do Passos Ferreira não ter tocado, e ele diz: é cego, desonesto e mentiroso. Infelizmente, meu conterrâneo. Pronto, penso que está tudo lido. Eu esta questão do César Peixoto, por acaso lembrei-me, também reparei. Na minha cabeça pensei: olha, este gajo está a fazer a Mourinho, tipo, como quando o Mourinho fez isso com o jogador da Lazio naquele célebre 4-1 que fez há dias 20 anos. Almeida, acho que era o gajo que ia lançar, já não tenho certeza. E pronto. Há ali algum comentário adicional? Não era Almeida? Mas era um gajo de cabelo comprido. Era, não sei se era Castroman, era assim uma coisa. É capaz. Era assim uma coisa. É isso.
o Almeida é mais central. Tinha que ser mais era o gajo exatamente, era gajo para fazer lançamentos, exatamente. Vamos à equipa para o Famalicão. Vão nesta onda da rodagem. Acharam que a entrada do Eustáquio e do... é assim, eu acho que sim, respondendo eu à questão, porque é a primeira mão. Se podemos abrir um bocadinho e rodar é nesta mão e as coisas até podem correr bem. Portanto, eu se calhar vou apostar nesta dupla de ataque e nesta dupla de meio campo. Mas pronto, a ver, vamos. Queres começar, Pato? Esta dupla que terminou, ok? Pareceu-me que poderia ser isso. Quer na frente Martínez e Namazo e no meio Eustáquio e Gruites. Embora a saída do Otávio é dolorosa, não é? Para a equipa. Mas pronto. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer... quer dizer, não sei. Vamos ver. Vou começar por trás e depois logo se vê. Portanto, o Cláudio Ramos, não é? Depois ponho Manafá, Pepe, Fábio Cardoso, Zaidu, não, desculpe, Zaidu não, Vendel, depois Grujic, Eustáquio, Otávio, Galeno e na frente Tony e o Loder. Só temos 3 diferentes, pá. Sabes porquê? Porque eu estou a misturar aqui, porque eu estou a pôr os meus titulares aqui, e os meus titulares são teus suplentes, é normal que estamos aqui, está aqui a dar uma misturada do caralho. Mas eu relativamente ao Prata... E o Prata é que alterou ali à última hora, senão eram só 2 diferentes. Mas... E o relativamente ao Prata é PP na direita, e não Manafá. Defesa direita o PP? PP defesa direito. Okay. Depois os centrais são os mesmos, Pepe e Marcano, portanto não está igual ao Prata. E na esquerda, sim, Zaidu. Depois no meio campo, Otávio, porque eu estava a dizer a cena de ele ter substituído, mas o Otávio não pode ser da equipe. Otávio, Eustáquio e Gruites. E na esquerda, Galeno. Na frente, Martínez e Namazo. Então não são só 2 diferentes. O Uribe pode jogar, não pode? Pode jogar, mas precisa descansar, sim. Okay. Na minha é Cláudio Ramos, Manafá na direita, Pepe, Marcano, Zaidu, no meio campo Uribe, Gruites e Otávio, na frente Namazo e Tony Martínez. Mas a minha dúvida era se o Zaidu, mas são laterais com características um bocadinho semelhantes. É estar aqui a meter Galeno à frente de Zaidu, quando nós só vamos ter um extremo. Podia-se aproveitar aqui também a projeção do Zaidu pela esquerda. Mas pronto, e então apostar na mesma no PP e descansar o Galeno. Mas acho que o PP é mais importante e contra o Boa Vista se calhar até pode fazer mesmo a função de lateral e aí desgastar-se ainda mais, porque vai fazer aquele corredor todo. Portanto, faz descansar o PP e também aposta em Galeno. Vamos ver, mas acho que a primeira, acho que sim, acho que para descansar e é por isso que eu meto o Zaidu também a titular, que é também para rodar também, e já que tem sido Vendel o titular, roda por ali. É um pouco isso. Na minha equipa até só roda os 2 da frente, percebes? Por isso é que estamos tão próximos. Porque... E traz tu o Uribe, sim. Pois, mas não rodo, percebes? Não rodaria em relação ao lance que pus para este jogo. Pronto, mas não interessa. Eu diria que se o próximo jogo fosse o jogo com a Boa Vista, eu punha o mesmo 11 só com as minhas regras, não é? Exatamente o mesmo 11, só trocar os gajos que em final do contrato. Mas acho que e vocês se calhar punham o mesmo 11. Mas, ou se calhar tirar o Manafá, não é? Olha, achei caro os bilhetes para a taça, 25€ em Famalicão. Os bilhetes da taça não costumam ser baratos para todos. E 25€. Os bilhetes da taça têm noção de ser mais barato, ou seja, do preço ser igual para os da casa e para os de fora.
Porque é com os 3, né? 2 mais a federação. Agora, deve ser por ser 2 mãos e se calhar cada um faz as suas cenas. Olha, isto vai acabar, não sei se quem tem mais alguma coisa para dizer. Não? Nenhum destaque? Não. Está mesmo a acabar, caso tivesse. Estás na luta no Sub-19, não é? Ganhaste 3-1 a Vizela, vais ter agora um joguinho com o Famalicão, que é o líder para já do campeonato. Perdeste no basquete, amanhã tens clássico. Amanhã, que quando o pessoal ouvir isto, foi hoje, ou vai ser, ou foi no domingo passado, mas vai ser o clássico Benfica-Porto, em handball. 6 horas da manhã. E depois, lá da manhã. 6 da manhã, acho que é às 3. No basquete é que vais ter que trabalhar para os golos. Não? No quê? No basquete. No basquete. Vais ter que trabalhar para os pontos ou não? Não sei. Não sei como é que são as regras de desempate. Tivemos muitas renovações esta semana. Fica também essa. Mas sobre 14. E o Martínez. Sobre 14, mas o Martínez. Pessoal, muito bem. Até quarta. Tá? Um abraço. Até quarta, pô. Um abraço. Tchau. Fiquem bem. E Madjer pode ter o golo, o remate e... Golo toca o Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance.